Olá pessoal, eu sou Melissa Fernandes e esse é mais um Poder 360 Entrevista. O entrevistado de hoje é Gessner Oliveira, professor da FGV, diretor sócio da Gol Associados e ex-presidente da Sabesp. Tudo bem, Gessner? Como vai, Melissa? É um prazer enorme conversar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando de PIB. Nessa última terça-feira, o IBGE divulgou a queda histórica de 9,7% no PIB brasileiro. Como que o senhor acha que isso impacta no mercado? Olha, já era esperado, Melissa, que houvesse uma queda muito forte e, de fato, é a maior queda que o Brasil já registrou em um trimestre. Isso nos faz voltar em termos de nível de PIB para o último trimestre de 2009, mas comparando com aquilo que se chegou a prever ali por março, abril, quando a pandemia estava ainda começando, até que a queda não foi tão forte quanto em algum momento se temia, né? E os dados para julho, para agosto, são relativamente positivos, o que nos permite prever uma queda no ano fechado de 2020 entre 5,5% e 6%, que é enorme, porém numa ascendente, ou seja, a economia está começando a se recuperar desse tombo sem precedentes do segundo trimestre. E esse resultado coloca o Brasil em uma recessão técnica. Quais os riscos e os maiores desafios que serão enfrentados daqui para frente? Olha, o grande desafio, Melissa, é nós voltarmos para uma trajetória de crescimento e que não seja um voo de galinha, que seja um crescimento sustentado. Para retomar essa trajetória de crescimento, porque na verdade a gente estava ensaiando um crescimento. Nós caímos muito em 2015 e 2016, houve uma queda nesses 2 anos superior a 7%, depois recuperamos timidamente em 17, 18, 19. Estávamos continuando esse processo de recuperação quando veio a pandemia. Então, o grande desafio é nós retomarmos essa trajetória de crescimento. Para que isso aconteça, é necessário atenuar os problemas gerados pela pandemia, o que exige programas sociais, e, ao mesmo tempo, criar estímulos ao investimento, que é o que gera emprego e faz a economia crescer no longo prazo. Agora, a gente tem que fazer isso em uma situação de desequilíbrio fiscal. Nós temos um déficit que deverá, segundo os dados do próprio Ministério da Economia, fechar 2020 com 11% do PIB, o déficit fiscal. Então, você veja que é uma situação difícil, que vai exigir muito cuidado para, de um lado, manter a disciplina fiscal, mas, de outro lado, gerar os estímulos necessários para a retomada do crescimento. E que estímulos são esses que o senhor está citando? Olha, tem um que na verdade, é uma defesa, né, do consumo, que está ligado ao consumo das famílias. O consumo das famílias responde por cerca de 2/3 do PIB. Portanto, segurar o consumo é importante. Nesse sentido, a prorrogação do auxílio emergencial foi importante, né? Mas, como nós sabemos, ela vai requerer mais de 100 bilhões de reais de recursos, mesmo com uma quantia modesta de R$ 300, mais 4 meses. Isso segura o consumo, né? Tem um efeito positivo, mas não é isso que vai levar a uma trajetória de crescimento de médio e longo prazo. Para que ela ocorra, é preciso que os investimentos ocorram. Então, o governo precisa aprofundar as reformas setoriais. Nós vimos, por exemplo, no saneamento, a reforma foi muito importante para estimular investimento. Há vários investimentos previstos, mas isso, a aprovação da nova lei do gás pela Câmara nessa semana também foi importante, mas ela ainda precisa passar pelo Senado. Há outros marcos setoriais, há medidas na área de cabotagem, de portos, de ferrovias, todas necessárias
para gerar as condições para o investimento crescer. E, a par disso, o setor público brasileiro precisa se redimensionar, porque o orçamento não cobre todas as despesas. Então, a reforma administrativa que foi anunciada hoje é importante, é um passo importante. E o senhor citou essa importância dos programas sociais para a recuperação econômica daqui para frente. Bom, a gente teve um anúncio de um rombo de mais de 200 bilhões para as contas públicas no ano que vem. A gente tem aí a tentativa de lançar o programa da Renda Brasil. De onde a gente pode tirar o recurso para efetivar esses programas? Olha, esses recursos vão ter que vir de um corte nas despesas do Estado em outras áreas, né? Nós, com a reforma administrativa, nós temos condições de diminuir gastos em itens, por exemplo, como foi anunciado pelo governo. Tem um gasto quando alguém é punido, se um magistrado é punido por ter cometido algum mal feito, etc., a punição que ele recebe é a aposentadoria compulsória, com vencimento, o que realmente não faz sentido, tá certo? Então, nós temos que buscar itens dessa natureza que ou não fazem sentido, ou alguns deles, não é o caso desse que eu mencionei, mas você pode ter itens que fazem sentido, mas que, diante de necessidades muito mais prementes, precisam ser diminuídos ou eliminados. Só para dar uma ideia, nós temos, por exemplo, no orçamento para 2021, um gasto com despesas de pessoal do setor público da ordem de 336 bilhões de reais. Se a gente estivesse falando de uma empresa no setor privado, diante de uma crise como a atual, provavelmente essa empresa cortaria a folha de salário em 25%, 30%. Quer dizer, o que se pede é que o setor público faça isso, né? Faça como o setor privado, que corte. Obviamente não naqueles servidores essenciais, alguns deles precisam ter até um aumento de salário, mas que o setor seja redimensionado para sobrar recursos para os programas sociais. E qual sugestão o senhor tem para redimensionar esses gastos do setor público? Olha, eu teria, digamos, 3 sugestões. Um corte de 30% nos gastos de despesa de pessoal, né? Eu acho que a meta deveria ser cortar 30%. Segundo, uma aceleração do programa de privatização, de forma que o Estado se concentre apenas naquelas atividades consideradas essenciais e naquelas empresas que a sociedade elegeu como empresas que ela quer que o setor público esteja. Por exemplo, o caso da Petrobras, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, a Eletrobras seria muito importante que fosse feita a privatização. Até porque isso repercutiria positivamente sobre investimento, numa série de outras questões do setor elétrico que são importantes. Em terceiro lugar, esse esforço de reforma administrativa e privatização deveria repercutir sobre os estados e os municípios, né? Então, deveria haver um esforço. Assim como houve no caso da reforma previdenciária, deveria haver uma orientação para que reformas administrativas e programas de privatização fossem implementados nos estados e municípios. E nós poderíamos ter, na questão dos municípios, a extinção de mais de 1.000 municípios, né, que não têm a menor viabilidade financeira. Quer dizer, enquanto no Brasil você tem cerca de 30, 40 milhões de pessoas vivendo numa situação muito vulnerável do ponto de vista social, nós ficamos com
câmaras municipais, executivos municipais, que gastam um volume de recursos absurdo e inaceitável num país que tem a pobreza que o Brasil tem. Então, quer dizer, não precisa ter mais imposto, precisa ter coragem para fazer os ajustes no setor público que são absolutamente necessários. Entendi. Mas falando agora um pouco da crise que a gente está vivendo nesse momento, quais as pautas que o Congresso deveria priorizar para ajudar na recuperação econômica ainda esse ano? Olha, eu acho que deveria priorizar o trâmite da reforma administrativa que foi encaminhada, né? Poderia aprofundá-la, né? Eu acho que a proposta de reforma administrativa, ela é boa no geral, mas ela é muito genérica, quer dizer, ela não tem um impacto imediato muito forte, mas se ela for bem encaminhada, se ela for aprovada e se ela for aprofundada nas fases 2 e 3, né, depois dessa fase inicial, ela, digamos, será algo positivo, terá um efeito positivo sobre as expectativas, sobre os juros futuros, sobre o preço do dólar. Tudo isso ajuda a formação de expectativas. Então, acho que o Congresso deveria trabalhar nessa reforma administrativa. Além disso, deveria trabalhar nos marcos regulatórios setoriais. Então, deveria acelerar a questão da nova lei do gás, deveria acelerar a privatização o programa de privatização, deveria olhar com muito cuidado a nova lei de licitações, que é importante para acelerar as parcerias público-privadas, né? Há um projeto de parcerias público-privadas e concessões no Congresso que é muito importante para trazer o investimento privado, essencial para investir na infraestrutura. E eu estou convicto, Melissa, que a infraestrutura é a grande fronteira de expansão. O investimento em infraestrutura vai nos trazer não só aumento de competitividade, porque a logística ficará mais barata, porque nós teremos melhores condições de armazenamento de produtos, melhores condições para o produtor e assim por diante, mas também há um impacto sobre a demanda agregada da economia, porque o investimento em infraestrutura tem um impacto positivo sobre a indústria da construção, que, por sua vez, tem um impacto positivo sobre emprego. Então, isso seria extremamente positivo, Melissa, que a gente conseguisse. Eu acho que essa é a pauta importante do Congresso, além, é claro, de mudanças que estão sendo feitas por algumas entidades muito importantes. A agenda do Banco Central de Open Banking, de aumento de concorrência no sistema bancário, a agenda da SUSEP, de modernização da cadeia de seguros e resseguros, que também barateiam as condições para o investimento, ajudam a combater a corrupção, porque dá uma fiscalização muito mais eficaz sobre os grandes projetos, né, de construção, de infraestrutura. Todas essas agendas têm uma importância enorme para a retomada do crescimento. Entendi. Então, o senhor avalia que as reformas tributária, administrativa e o marco do saneamento básico são as únicas pautas que trazem expectativas positivas para o momento? Eu acho que sim, claro, não tem uma bala de prata, não tem uma fórmula milagrosa para você retomar o crescimento. Mas você veja que as nossas condições macroeconômicas são relativamente positivas. Você tem uma economia que tem juro baixo, inflação baixa. Aliás, em termos históricos, tanto os juros quanto a inflação estão em níveis recordes de baixa. Quer dizer, nós nunca vivemos uma era de juro baixo como a atual. É uma grande oportunidade, Melissa, para você ter investimento produtivo. No mundo, não há grandes alternativas de aplicação de investimento para retorno. E nós temos gargalos que oferecem essas alternativas. Então, se nós soubermos aproveitar
essa situação de inflação baixa, juro baixo, capacidade ociosa em grande parte do setor produtivo, portanto, a produção pode ser retomada sem grande impacto sobre os custos. Se nós aproveitarmos essa situação, e veja que, do ponto de vista internacional, nós temos qual é a única economia, qual é a única potência econômica que vai crescer em 2020? É a China. E a China é o nosso principal cliente. Então, o nosso principal cliente continua comprando muito. Isso garante o nosso saldo comercial, garante folga nas contas externas, garante um bom desempenho que vem sendo observado do agronegócio. Então, se nós imprimirmos velocidade às reformas no Congresso e garantirmos disciplina fiscal, nós temos condições de voltar a crescer. Entendi. E já que o senhor citou a China, gostaria de aproveitar para te perguntar a sua avaliação sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China depois de vários episódios de ofensas e desgastes políticos. Olha, eu acho que as relações são boas. A China, como eu disse, é o nosso principal parceiro. Eu acho que houve episódios que espero que não se repitam, são episódios ruins do ponto de vista de relações internacionais, digamos, rusgas, declarações absolutamente desnecessárias em relação, são desnecessárias em relação a qualquer país. Quer dizer, eu acho que a tradição brasileira é uma tradição sempre de muito pragmatismo nas relações internacionais e muito respeito às outras nações. Então, acho que nenhuma autoridade pública deveria confrontar desnecessariamente, é claro, se os nossos interesses forem feridos e se o Brasil, porventura, for atacado, é claro que você precisa defender, mas não de forma gratuita e com coisas supérfluas que atrapalham as relações internacionais. Mas eu acho que os episódios que ocorreram não são suficientemente importantes para impedir algo que é muito positivo. Você tem uma potência econômica demandando alimentos e você tem o celeiro do mundo, que é o Brasil, capaz de ofertar esses alimentos, essas matérias-primas, etc. É claro que a gente quer muito mais do que isso. A gente quer outros mercados, a gente quer entrar no mercado europeu, a gente quer aprofundar as relações com a América do Norte, com o Mercosul, viabilizar o acordo Mercosul-União Europeia, enfim, o Brasil precisa fazer muito mais do que isso. Mas nessa situação de 2020 crítica para o mundo inteiro, eu acho que a gente tem uma combinação de dólar competitivo, ou seja, o preço do dólar alto, demanda forte pelos nossos produtos do principal parceiro, China, e capacidade de oferta por parte do Brasil, juros baixos e inflação baixa. Cabe a nós acelerar o processo de modernização da economia para que a gente possa voltar a crescer. Bom, já que aí estamos falando de cenário externo, quero perguntar para o senhor qual a sua avaliação sobre a confiança do investidor nesse momento. Nesses últimos meses, o Brasil vem vivendo uma alta no dólar histórica. Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que há uma apreensão do investidor, de um modo geral, em relação ao mundo inteiro, né? Porque a gente vive num mundo de grande incerteza depois daquela crise que eu diria foi a maior crise de todos os tempos, mesmo comparando com a Grande Depressão. A Grande Depressão dos anos 30, né, com a que seguiu ao crash da Bolsa de Nova York em 29, ela não ocorreu de forma simultânea
em escala global como a pandemia atingiu a economia do planeta, né? Então, a gente, obviamente, há uma aversão a risco. E, naturalmente, os investidores olham países como o Brasil, como o México, como a Argentina, como a Turquia, etc., e ficam preocupados. Será que esses países terão capacidade de arcar com suas obrigações? Será que não haverá crises cambiais ou crises do setor externo e assim por diante? Eu acho que o Brasil, pelas razões que nós conversamos aqui, eu acho que o Brasil tem um conjunto de macroindicadores que digamos, comparativamente a outros emergentes, razoável. Quer dizer, ele tem condições de se recuperar, né? E os investidores olham, sobretudo, para a estabilidade de regras, né? A pior coisa que tem é você investir num determinado país, supondo que, digamos, a tarifa vai ser... Você vai investir no setor elétrico e as regras são determinadas, A e B e tal. E aí você faz o investimento, faz todo o seu cálculo de retorno com base naquelas regras. E daí, no meio do jogo, elas mudam. A pior coisa que tem é isso. Então, eu acho que cabe ao Brasil dar segurança aos investidores que nós respeitaremos as regras, que o nosso judiciário será mais eficiente, será mais veloz, né? E isso ajuda muito a trazer mais investimento. Então é isso, muito obrigado pela entrevista, obrigado por aceitar nosso convite e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer estar com vocês. Esse foi mais um Poder 360 Entrevista. Obrigada pela audiência, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!